Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live de segunda-feira. Toda segunda-feira aqui nesse Instagram a gente tem live com conteúdo para contribuir no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional. E hoje nós temos uma convidada super especial, uma prof que foi minha colega, foi minha primeira paralela quando eu saí lá do magistério, que eu fui para a escola da rede privada lá em Porto Alegre. A gente foi paralela trabalhando no ensino fundamental. E hoje a gente vai estar fazendo esse trabalho lindo, ela tem muito para contribuir. A Prof. Cris, ela é especialista em desenvolvimento infantil, mas hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante. E o nosso tema de hoje é: quem cuida também precisa ser cuidado. Esse olhar para o profissional da educação, esse olhar que as equipes diretivas, quem está no suporte precisa ter. E a Cris vai trazer várias dicas para nós aí, vai estar trazendo várias dicas, dicas de ouro aí para estar colocando em prática, para contribuir com a nossa prática. Certo? Deixa eu ver se a minha convidada já tá por aí. Deixa eu dar uma olhada. Emily, boa noite. Pamela, Isabel, Espaço Saber. Queridos, que bom. Liane, Jaque, que bom ter vocês aqui. Muito, muito, muito feliz em ter vocês aqui. Daqui a pouquinho a nossa convidada deve estar chegando. E eu gostaria de saber de vocês da onde vocês são. Gente, eu tenho alunos novos chegando por aí, e inclusive tem um projeto novo chegando. Provavelmente na live de segunda-feira que vem vai ser o lançamento desse projeto, tá? Mas eu vou falando durante a semana, um projeto de mentoria bem legal que vai estar acontecendo por aí. Vou chamar a nossa convidada. Vai dar certo. Vamos esperar ela aceitar por lá, vamos ver. Oi, oi, Cris, boa noite. Oi, boa noite, Dani. Tudo bom, guria? Tudo jóia. Eu tava contando pro pessoal aqui que a gente se conhece há tempão, né? Minha primeira paralela, primeiro trabalho junto na escola particular, na rede particular, no chão da sala de aula. E tem bastante gente por aí, ó. O pessoal de Campinas, São Paulo, por aí, o pessoal de Três Nossa, Passos. que legal. Opa, Dani, que pode honra, falar. Dani. Que honra. Bem como tu disse, né? Guria, quantos anos, né? Vamos dizer que uns 20 anos, assim, né? É, pra gente não ficar muito velha, assim, né? Não precisa saber da minha idade. Assim, né? Mas, guria, fazia tempo que eu não ouvia alguém, tipo assim, a minha paralela. Dá uma saudade. E é tão gostoso, porque assim, ó, se hoje a gente consegue prestar essa assessoria, essa consultoria, se a gente está, né, na direção, na coordenação, a gente já teve no chão da sala de aula, isso é extremamente importante, né? E é Muito. tanto tempo atrás, a gente tinha um amor por aquilo que a gente fazia, né? Eu conto para minhas profs, eu conto para os cursos que eu dou, não tinha, né, Dani, toda essa tecnologia que tem hoje. Tu tinha que correr atrás das tuas ideias, tu tinha que pesquisar, tu tinha que ir na biblioteca, não tinha nada, mas tu fazia aquilo com tanta paixão, com tanto gosto, e era tão legal. Tu lembra quando a gente preparava as coisas assim? A gente preparava, era uma, sabe, sei lá, não tem a palavra para poder descrever, né? Era E surreal, como assim, era ó, gostoso, é um prazer. trazendo para o nosso tema de hoje, uma cuidava da outra, né? E E isso aí eu aí, acho que é isso que a gente quer trazer hoje para o pessoal. Que a gente, exato. sendo professora, a gente está no chão da sala de aula, mas a gente é profissional e o quanto é importante um cuidar do outro. É esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, né, Dani? Eu sempre digo assim para minha equipe, né, para as pessoas que trabalham, que convivem comigo. A gente liga a TV, liga o computador, tem notícias que a gente diz, ai, que horror, uma fofoca criou, sei lá, morte numa família, né? Ai, que horror que aconteceu briga de não sei o quê, que horror que as pessoas não se dão, sabe? Só que a gente acha horrível, porque a gente fala em termos de mundo.
Só que o nosso mundo está ao redor da gente. A gente pode fazer essa diferença, a gente pode ser uma pessoa melhor para esse nosso mundinho. É isso que a gente quer trazer, esse cuidado, né? A gente às vezes se escandaliza de uma notícia na TV, mas a gente está fazendo a mesma coisa com quem está do lado da gente. E tu falaste bem, né? Nós cuidávamos uma da outra, né? A gente tinha o maior orgulho, a gente tinha o maior prazer, assim, de estar fazendo, de estar dividindo, de estar brilhando, né? Porque quando dá certo, quando a gente trabalha em equipe, né? A equipe é nós, não é eu. Né? Não. E no momento que tu empresta um pouquinho o teu conhecimento, a tua ajuda e o teu cuidado, faz a diferença. O sucesso do outro é o teu sucesso também. E por que nós escolhemos esse tema, né? Para a gente ter esse cuidado com a gente, né? Um autoconhecimento, né, Dani? Para a gente poder cuidar de quem está na sala de aula, quem está na escola, isso é super importante. Se a gente não está cuidando da gente mesmo, a gente não tem como cuidar do outro. Então, é isso que a gente, hoje é uma reflexão mesmo para a nossa prática, né? E a gente tem que começar pela nossa vida pessoal, que a gente se tornando, e eu digo se tornando é uma construção, não existe mágica, né, Dani? A gente se tornar uma pessoa melhor, né? E tem que ter esse autoconhecimento. No momento que eu sou uma pessoa melhor, reflete em tudo. Eu sou uma mãe melhor, eu sou uma profissional melhor, né? Eu sou uma esposa, uma namorada, uma noiva melhor. Então reflete, é isso que a gente tem que pensar. E nessa época que a gente está vivendo, pandemia, quarentena, a gente tem que tomar cuidado com os modismos que estão vindo por aí, né? E os rótulos. Se a gente não cuidar da gente nesse período, quando passar tudo isso e vai passar, né? E a gente voltar, como é que a gente está saindo de tudo isso? Que tipo de pessoa eu estou saindo dessa pandemia? Então, vou começar, Dani, fazendo uma pergunta e uma frase bem importante para começar a refletir aí. Se eu pudesse conquistar minha meta hoje, qual seria? Será que as pessoas têm bem claro isso? E quando eu estou falando nisso, eu estou falando lado pessoal, paralelo ao profissional, porque andam juntos. Eu tenho bem claro. Não tem como separar. Não tem como ser a Cris profissional e a Cris mãe e a Cris mulher, né? Uma coisa casa com a outra. A gente não consegue chegar na porta da escola e deixar todos os nossos problemas na porta da escola e entrar como se lá dentro a gente fosse só o profissional, e não é. Isso é uma coisa que isso é uma coisa que vendem muito, né, Dani? Que eu deixo meus problemas para fora, do portão para fora. Eu vejo quando eu faço seleção de profs, isso é uma das frases que mais aparecem. E eu sempre digo, não tem como a gente deixar do lado de fora. Não tem como a gente desconectar essa partezinha e deixar. Ele vem junto. Só que a forma com que a gente lida com isso e a forma com que a gente vai lidar no tempo do trabalho com a gente, a forma com que a gente vai ver isso faz toda a diferença. E a gente vê isso nos nossos alunos, né? E até com a gente também, né, Dani? Um dia que a gente acorda bem, que a gente acorda disposta, tudo ao redor reflete o que a gente está passando. Um dia que a gente acorda que não tão legal, aconteceu um problema, a gente acordou triste, alguma coisa, a gente vê que não flui. As pessoas têm essa leitura, né, da gente. As crianças mais ainda. As crianças, elas têm uma leitura corporal muito grande. A gente pode estar quietinha, sorrindo, mas a sensibilidade da criança diz tudo. Né? E às vezes tu não te percebe, às vezes é esse cuidado que é importante de um diretor de escola ter, de um coordenador, de um orientador, ou supervisor, o que seja, de perceber isso no seu profissional e orientar. Olha, tu já te deu conta que hoje, sei lá, o teu tom de voz, às vezes não precisa nem estar gritando, mas o tom de voz muda, né? A forma de tu te movimentar, ou sabe, tu tá acelerada demais, vai refletir diretamente nos teus alunos e se reflete diretamente na emoção dos alunos, reflete na aprendizagem deles também. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? A gente sempre trabalha muito, é uma das coisas que eu venho buscando bastante, Dani, assim, o conhecimento pedagógico a gente tem que ter. Isso a gente não precisa nem discutir. Né? É indiscutível, né? Mas é a área que menos estuda e menos lê. Por mais que a gente tenha toda a tecnologia ao nosso favor, não tem. Eu brinco com as minhas profs.
quando os pais vêm buscar uma informação, vêm perguntar alguma coisa na escola, a gente não pode entregar uma virose pedagógica. A virose pedagógica é aquilo que tu fala bonito, tu fala geral, mas tu não explica o que ele quer saber de verdade. Tu só pode, né? Tu tá rindo, mas eu brinco a virose. Da live hoje, virose pedagógica, tá? Virose pedagógica. Eu brinco porque, brinco que eu digo, mas falando sério. Por que que acontece? Se a gente vai falar com advogado, ele tem uma propriedade de conhecimento. Essa propriedade, ele te convence, não porque ele está te enganando ou falando bonito, porque ele tem um conhecimento. Tu vai no médico, vai no dentista, vai em qualquer outro profissional, eles têm, né, Dani? E o nosso, da nossa área, não tem. Né? E eu digo para os professores... Eu sempre digo que a gente precisa buscar o nosso espaço e a gente tem que ter argumento e propriedade naquilo que a gente fala. Isso. A gente usa muito essa questão de ter propriedade. Então, no momento que tu tem essa propriedade, tu tem que buscar o conhecimento, né? E tu tem que sair daquela zona de conforto que a gente vai falar mais adiante também, né, Dani? É isso aí. E assim, eu costumo dizer que lá na sala do advogado, ninguém vai dizer como é que ele tem que trabalhar dentro dos processos dele. Lá no médico, ninguém vai lá dizer para o médico, ó, tu tem que trabalhar dessa e dessa forma e consultar dessa e dessa forma. E na escola, as pessoas às vezes têm o costume de chegar lá e querer dizer para o professor como é que o professor tem que dar aula, como é que o professor tem que agir. Né? Então, assim, ó, a gente poder ter esse olhar, para a gente poder ter propriedade, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar mais e mais, né? Guria, eu sempre brinco, porque as pessoas chegam e dizem assim numa entrevista, eu adoro crianças. E né, é o mínimo, né? Se tu vai trabalhar, vamos dizer. Ou dizem, eu sou mãe, adoro criança, o que seja. Ok. E o conhecimento? Acho que tudo tem, né? Tem que ter essa base. Acho que no momento que o conhecimento vira essa propriedade, vem a qualidade e a valorização também. E esse é o cuidado, né? Voltando ao nosso tema, o cuidado que a gente tem que ter com a gente também. No momento que a gente estuda, que a gente busca, que a gente se aprimora, é um cuidado que a gente está tendo com a gente e com os outros também. As pessoas vão olhar a gente diferente, porque realmente a gente está falando e a gente sabe o que fala, não só porque está bonito aí, né? Tem uma frase, Dani, que eu trouxe para a gente comentar nessa live, que diz assim, você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Né? Sucesso, também as pessoas linkam muito esse cuidado com a palavra sucesso, mas o que é sucesso? Vamos trazer um pouquinho aqui para o nosso plano, para a nossa área. E eu fui fazendo os esqueminhas, eu estou olhando e estou passando para conseguir trazer realmente informação, né? E esse é o nosso objetivo, é trazer informação de qualidade para agregar valor na vida dos colegas, professores e para as práticas, né, Cris? É verdade. Então, o que eu quero? Que todos, a partir de agora, sintam-se cuidados por nós duas, com essa informação, com essa reflexão. Se a gente for ver, Dani, a gente não vai trazer coisas novas que nunca ninguém falou, que nunca ninguém ouviu. Mas a forma que a gente, hoje, no momento que a gente está vivendo, pode fazer toda a diferença. É isso que a gente quer. Que faça essa diferença, né? E que a gente consiga ter profissionais melhores também. Então, eu vou migrar, eu vou tirar essa palavra sucesso, Dani, para qualidade pessoal e profissional. É isso que a gente está buscando. Então, como é que começa essa caminhada? Esse cuidado, esse autocuidado e esse cuidado que, vamos dizer, os orientadores podem ter com seus professores também, para ensiná-los, para fazer essa construção paralelo ao pedagógico. A gente deveria ter as reuniões pedagógicas e, junto com as reuniões pedagógicas, esse momento também de autoconhecimento que é extremamente importante. Esse que é o cuidado, que eu acho que está faltando um pouquinho. Eles não é que está faltando porque eles não têm nem tempo, né, Dani, para fazer tudo, né? Não, a gente não tem tempo. E assim, ó, fazendo um parênteses aqui, né, a gente sabe que a realidade das escolas, principalmente da escola pública, é essa, né, Cris? Falta recurso humano, falta material, falta muita coisa, né? Mas que quem está na linha de frente, e hoje se fala tanto quem está na linha de frente da saúde, mas quem está na linha de frente da educação precisa dar o suporte para o professor não pode se sentir sozinho, se sentir... fecha a porta da sala de aula e ele vai se virar sozinho. Não dá para ser assim. O professor não dá conta. É verdade. É esse suporte que a gente quer que as pessoas sintam, né, acolhidas. Então, o que eu coloquei, Dani? Começa por um desejo.
né? Sonho. E eu sempre digo que a gente tem que cuidar porque sonho é muito bonito. Até a palavra é bonitinha, né? Só que às vezes a gente coloca o sonho lá em cima e ele é tão bonitinho que a gente não quer, a gente só quer sonhar, mas a gente não quer tornar ele real, né? Então deixa ele lá bonitinho. Vem com uma ideia, vem com uma meta, vem com um plano de ação. É assim que começa o nosso autocuidado e o cuidado com a nossa profissão também. Daí, Dani, depois que eu tenho o desejo, a ideia, a meta, o plano de ação, a gente tem que botar para a prática. Faça, faça de novo, continue fazendo, e assim a gente vai indo, a gente vai criando um novo hábito, né? E a gente vai melhorando o nosso dia a dia mesmo. Porque às vezes as pessoas fazem uma vez só, não dá certo, as pessoas desistem. Então, é continuar, é anotar mesmo, sabe? Né? Às vezes a gente tem que ter um caderninho mesmo, parece que é aquelas coisas de véia, né? Mas a gente tem que ter um caderninho mesmo e ir anotando, guria. Porque Quem às não vezes quer a gente anotar no caderninho, vai lá no celular e anota no celular também. Mas são ideias, e as ideias precisam sair do papel. É verdade. Sabe? Mas tu sabe, Dani, pode falar. tu sabe que às vezes eu brinco que tem que anotar mesmo, porque às vezes lá no celular fica só lá bonito. Às vezes tu tem que ver, sabe? Tu tem que parar para escrever mesmo, escrever, exercitar a escrita, que a gente deixa de lado, que ali a gente coloca a energia disso, né? Nossa energia também, né? Pode e falando na energia, eu ia falar nessa questão da energia, porque às vezes a gente acaba atrelando os nossos sonhos ao que vão falar, ao que vão dizer, a se preocupar com o que os outros vão pensar quando a gente colocar a nossa ação em prática, né? E o quanto é importante a gente pensar não no que os outros vão falar, mas qual é o resultado que eu quero. E o meu resultado é qual? Para eu chegar até o meu sonho. Né? Todo um caminho a ser trilhado, e não adianta eu olhar aqui o meu objetivo, olhar a minha meta e olhar o meu sonho, mas qual é o caminho que eu vou precisar trilhar para chegar nesse sonho? E esse caminho é super importante, né? Tem uma geração mais nova que eles não têm paciência para esse caminho. É tudo muito imediato, sabe? Eu gostei daquilo ali, eu quero ser ela, ou quero estar no lugar dela, ou quero fazer o que ela faz, independente, né? Mas tu não tem construção para isso. E no nosso tempo, quando a gente admirava uma profissão, a gente ia atrás, a gente pesquisava, né, o profissional, até meio que entrevistava numa conversa, assim, para ver se era aquilo ali que eu queria. E às vezes falta isso hoje, desses novos professores aí de 18, 19, 20 anos, né, que estão começando a carreira, de ter esse tempo de construção de trajetória. Isso é super importante, né? Respeitar as pessoas que também já têm uma caminhada, já têm uma trajetória, tudo agrega na construção. Então, tudo que é coisa muito rápida não se sustenta. Então, esse caminho, né, um passo de cada vez faz toda a diferença, né? E assim, Dani, e aprender a valorizar as pessoas e admirar as pessoas. Se eu perguntar para ti quantas pessoas passaram em nossas vidas e quanta admiração a gente tem, a gente leva um pedacinho delas com a gente. Então, essa admiração é muito importante também, né? De aquilo que a gente falou, que uma cuidava da outra no início, porque a gente admirava o trabalho uma da outra, né? Sim. E a gente sabia que tinha o teu espaço, tem o meu espaço, e cada um constrói o seu espaço. Isso é super importante também, né? Cuidar da gente, mas o cuidar do outro, o cuidar para agregar alguma coisa na vida do outro, não cuidar para fazer alguma coisa ruim para o outro, né? Também. É o agregar valor na vida das pessoas, né? Exatamente, fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Dani, eu anotei assim também que às vezes a gente está passando um momento difícil, se a gente está numa crise, independente do que for, pessoal, profissional, a gente tem que lembrar de 3 elementos. Isso é muito importante, assim, né? Quando tu faz palestra, tu faz cursos para professoras, eu sempre trago isso. Que a gente não pode ficar girando em torno de um problema. Deu errado alguma dinâmica, alguma técnica, alguma aula, algum problema na escola, algum problema com o pai, o que seja, tá? Primeiro, a solução. Todo problema tem uma solução e a gente tem que respirar fundo e ver a solução, não focar no problema, focar na solução. Tem um prazo de validade, né? Nada dura para sempre. Então o problema não vai te acompanhar, né? Tu não vai ficar rotulada pelo aquele problema. No momento que tu resolve com calma e pessoas parceiras, né? Exatamente. Então, saber que aquilo ali tem um prazo, então aquela sofrência, né? Aquele sofrimento tá naquele momento, mas ok, vai passar.
E aquilo que a gente diz tirar uma lição para a vida, isso não é uma coisa que a gente fala bonitinho, né? Isso a gente, em qualquer momento, tudo a gente tem que tirar lição. Às vezes a gente não consegue enxergar aquele momento, mas no momento que a gente vai tendo a nossa trajetória, a gente vai tendo os nossos dias, a gente consegue perceber, tá, agora eu entendi por que que aconteceu isso comigo, por que que eu tive que passar por isso, e a forma que a gente gerencia tudo isso faz a diferença também. Então isso é muito importante trazer para a nossa prática, né, para as nossas profs aí. Inteligência emocional. Eu gosto de trazer bastante essas questões do passo atrás e do compreender algumas coisas para a questão da inclusão, né? Que é um desafio para a maioria dos professores. Os alunos incluídos no ensino regular, muitas vezes, eles não sabem como trabalhar e acabam recebendo toda essa carga sozinhos. O aluno é teu, você precisa fazer o processo de inclusão acontecer. Né? Então, assim, eu gosto de trazer bastante essa questão de que eles não estão sozinhos. O aluno, ele é aluno da escola, todo mundo tem que ter pertencimento pelo espaço escolar e ser responsável por esse aluno, mas se alguma coisa não deu certo, tá tudo bem, não precisa dar certo sempre. Usou uma metodologia que foi muito pesada, que não agregou valor, volta um passo atrás, tá tudo bem, não tem problema, sabe? Mas a gente tem a humildade de reconhecer o erro da gente, de ver que não foi legal e que a gente precisa reestruturar. Isso com todos os alunos, né, Dani? Às vezes a gente faz alguma coisa que não foi tão bacana, tu poderia ter ajudado, N problemas que surgem, é bem isso, de ver que não foi legal hoje, mas qual é a diferença que eu posso fazer? E quando tem alunos de inclusão na escola, eu sempre digo para as profs assim, cada criança é única, todas. Né? Independente, né, se é de inclusão ou não. Então, vamos olhar vamos pegar o conhecimento que a gente estava falando, essa propriedade de conhecimento, e vamos estudar juntas esse caso, essa criança que a gente recebeu. Não é porque lá está escrito, né, características de criança que tem isso, que a criança vai ser exatamente aquilo ali. Então, não, né? Então, temos... Exatamente. Então, assim, não é aquela coisa tão formatadinha, né? Vamos seguir a risca aquilo ali que dá certo. Nada é formatado. Exatamente. Então vamos juntos. Deixa eu dar um oi pro pessoal, Cris. Pra Jandréia, pra Carol, pra Indira, pra Alice, pra Érica. Bastante gente aí, pra Fábio, pra Dani, pra Tati. Que bom ter vocês aqui. A gente espera agregar muito valor nas práticas de vocês e na vida pessoal e profissional, como a gente estava dizendo, é uma coisa só. É uma Cris, é uma Dani e a gente tem que saber conduzir essa vida que tá aí, né? E esse cuidado, né, é justamente essa reflexão. Pegar nesse momento de vida, cada um de nós temos uma história de vida e a gente está passando por um momento específico. Então, pegar tudo isso que a gente está conversando, e vai ser legal, né, Dani, depois contar pra gente de que forma agregou. Acho que é bem importante isso, né? Isso, Dani, então assim, ó... receber os feedbacks, né? Exatamente. A inteligência emocional, isso a gente fala muito. Né? Eu tenho uma preocupação na escola, né? Como eu brinco, né? Que eu fui batizada como psicocoordenadora, né? E eu adorei o título que a gente estava brincando, né? Ó, beijo, obrigada, prof. Débora, que me batizou de psicocoordenadora. Eu trago muito essa questão de educação emocional para as crianças lá da escola Pastorzinho, né? É importante a gente trabalhar no dia a dia, bem do jeitinho deles, com a cara deles, na linguagem deles, para a gente ir plantando essa sementinha. E muitas vezes, né, como a gente está formando a personalidade na educação infantil, muitas vezes a gente não vai ver aquilo que a gente plantou. A gente vai receber o feedback quando eles estão lá no ensino fundamental, mas nós plantamos, a gente fez a nossa parte, eu sempre digo isso. Se um pai vai gostar ou não vai gostar, vai achar frescura, vai achar bobagem, né, porque cada um tem a maneira de olhar. Ah, aquela atividade ali, ele só cantou, só dançou, só brincou, só, né, Dani? Como se fosse só, né? Tudo que tinha por trás daquele canto, daquela dança, daquela associação, né? A educação infantil, gente, é a fase mais importante. A criança que tem base, a criança que vem da educação infantil com base, ela só vai. Exatamente. E essa base de conhecimento, essa base pedagógica, mas a educação emocional, essa base de lidar com as emoções, a socialização, que a gente sempre diz, faz toda a diferença, né? Então, assim, ó,
o nosso trabalho sempre tem que ser bem feito, independente se o outro vai dizer, ah, mas só brinca, só canta, só dança, né? Só. Mas a gente sabe que a gente fez a diferença. Então, isso é muito bacana. Mas para a gente poder se entregar de corpo e alma e fazer essa diferença, a gente tem que saber, e a gente está agora, assim, eu acho que parabéns com estrelinha, porque os professores, essa inteligência emocional veio com a capacidade da gente se superar, se adaptar à mudança, e a gente se reinventar quantas vezes, né? Na escola que eu trabalho, os vídeos que estão sendo gravados, né? Nós criamos também assim um diálogo de bom dia, que as profs conversam com as crianças, fazem uma chamada de forma diferente, trazem uma meta para o dia. E essa meta, Dani, vem de todo esse trabalho que eu venho estudando, que não é sobrecarregar em atividades pedagógicas, que a gente vê que os pais realmente estão sobrecarregados, e não é fácil de lidar com tudo isso, né? Home office e tudo. Mas assim, ó, de olhar para o filho de forma diferente. Então a meta é, tipo, dar um abraço, dar um beijo, conversar, sabe? Curtir cantinhos da casa que nunca curtiu, mostrar fotos, sabe? Esse tipo de coisa que ali tu para 10, 15 minutinhos, tu consegue fazer. E essa sementinha, através de nós, profissionais, a gente está plantando. Então a gente está cuidando mesmo de longe, né, longe de corpo, mas o coração está conectado e faz toda uma diferença. Isso é muito importante. Acho que os profissionais, né, a minha base, né, de educação infantil, mas eu trabalho com outras faixas etárias, não no momento, né, mas no momento estou com educação infantil, mas a gente faz essa diferença. Sabe, de tu entrar numa sala de aula e junto com o teu planejamento, com o teu plano de ação, de tu dizer assim, ó, qual é a lição de vida que eu vou plantar hoje? Vai ser ensinar, sei lá, a cuidar do colega do lado, das suas coisas. Então tem isso, que quando tu fechar a tua sala... O planejamento vai agregar na vida do meu aluno. Valores. Aquela sensação... E assim, ó, a magia. Isso é uma coisa também que eu sempre digo. A magia tá faltando. Sabe aquele gostinho de quero mais... né, de tu contar as horas, né, de ver a professora de novo, de estar na escola de novo para ver o que aconteceu, o que vai acontecer, o que tem dentro daquela caixa, a intenção. Essa é uma grande diferença. Eu acho que a palavra cuidado, cuidar de todos que estão ao nosso redor é a intenção. Eu posso fazer um trabalho lindo, maravilhoso. Eu brinco também com minhas profs dizendo, tu pode fazer, sei lá, vamos pegar um cartaz ali, um painel lindo, maravilhoso. Tu chega pra sala e tu diz assim, tu já tá cansada, tu já tá achando aquilo um saco. Tu vai passar para as crianças, eles vão olhar para ti e vão dizer, putz, que saco mesmo. Da né? mesma Assim, forma. Se para ti tá, para eles tá em dobro. Com certeza. Tu tá caminhando. E aí a importância da intencionalidade do nosso trabalho. Isso, exatamente. E desde a educação infantil até isso a vida toda. superior, né? E assim, não eu importa vejo a idade do aluno. Como exemplo aqui dos nossos profs, porque eu moro numa cidade pequena, a maioria dos alunos são oriundos do interior, tem alunos que não têm acesso à internet, tem alunos, né? Então, assim, os professores se reinventando, buscando, professor se desafiando, fazendo vídeo. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, mas cada um dentro do que acha da sua forma de se reinventar. Porque a minha forma de me reinventar é diferente da tua. Né? A tua vai ser diferente da dos teus professores, porque cada um tem a sua história, a sua trajetória, os seus desafios que precisam ser vencidos e as suas habilidades que precisam ser valorizadas, né, Cris? É verdade, com certeza. Mas essa intenção, essa fazer a diferença que a gente diz, e esse gostinho de quero mais, a gente não encontra nos livros, né, numa faculdade, num pós, ou que seja bem com a gente, é uma construção também, né? A fazer a diferença, o tornar o mundo melhor, que também a gente falou lá no início, com pequenas ações e pequenas atitudes também, né? Dani, então assim, eu trouxe também, a gente tem que ter clareza, tanto na vida pessoal, profissional, você repetindo para fazer esse paralelo, quem eu sou, quais são minhas potencialidades, os meus pontos fortes, isso é bem importante a gente ter o conhecimento e saber daquilo que não é tão legal na gente, para a gente melhorar. Mas é dar tempo, é uma construção. É isso que a gente tem que deixar claro hoje. Primeiro é o querer. E a construção faz toda essa diferença, né? Não existe aquela coisa que tu lê um texto e amanhã tu acorda, tudo linda, maravilhosa, diferente. Não existe. É construção. Então, assim... tempo, né, Cris? É que nem a construção de uma casa. Se tu não fizer o alicerce bem feito, quando tu chegar lá no telhado, ela já tá torta e ela vai cair.
né? Então, a gente tem que fazer Exatamente. essa base muito bem feita. Com certeza. Então, assim, o que que eu quero para minha vida também? Clareza. O que que eu quero pessoal? O que que eu quero profissional? E tem uma perguntinha que todo mundo pode se fazer, ó, anotar ali no caderninho, ó, que eu brinquei, é assim: onde eu estou nesse momento? Tanto na vida profissional, como na vida, né, pessoal. E eu tô gostando da onde eu tô? Tá legal? Eu tô contribuindo, sabe? Eu tô feliz, eu tô inteira, né? Eu tô inteiro. Porque a gente tem que estar inteiro. Se a gente não está inteiro, a gente também não consegue cuidar do outro. E esse é um cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? E aonde eu estou nesse momento? Onde estou e como estou nesse momento também. Então, quais são as características que eu estou vivenciando, o que que eu estou passando, né? E juntando isso, tanto na vida pessoal e profissional, eu estou gostando de quem eu sou nesse momento e da onde eu estou nesse momento. Né? Porque esse momento, daqui a pouco acaba também, né, Dani? A gente vai ter que voltar para a nossa vida real. E essas construções e essas reflexões que vão fazer toda a diferença também, né? E mesmo assim, na hora Também, que a Dani, gente assim, voltar para a vida real, aonde eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo a diferença, eu estou agregando valor. É isso que eu é, quero para minha vida. é. Então, o que que a gente pode fazer, né, Dani? Assim, para onde eu quero ir? O futuro, que é bem isso, amanhã, daqui um mês, longo, médio prazo. O nosso plano de ação com cautela, que a gente sempre fala para nós aqui profissionais, é pés no chão, tem que ser real. Então não adianta eu sonhar, né, lá do sonho e, não, eu quero para minha vida hoje comprar um helicóptero mês que vem. Não, né, Dani? Vamos Não dizer. tem, né? Sim, sabe? Tu vai ter que ver hoje toda a situação e mesmo mudanças que tu for fazer nesse prazo de um mês, eu vou conseguir comprar um helicóptero? Claro que eu dei um exemplo bem assim para todo mundo se dar conta que às vezes a gente cria metas até profissionais que a gente não vai conseguir cumprir porque está muito Não dá longe, porque para a gente não teve essa trajetória, não teve essa base, não teve essa propriedade de conhecimento também. Então, por isso que é importante a gente ter metas pequenas, metas no dia a dia e metas a, né, curto a médio prazo. Também, ó, tanto pessoal como profissional. Até para a gente escolher projetos, escolher a forma, métodos que a gente for trabalhar com os nossos alunos, isso é bem importante também. A Até porque se a gente organização. tem metas, né, Cris? Tudo que cai no nosso colo, a gente abraça e daí tu não dá conta de nada. Tu vai jogando para É, tudo que é lado. Quando vê, passou o exatamente. tempo e daí tu não atingiu as tuas metas, tu não agregou valor na vida do outro e tá por aí, É. esperando a vida Dani, passar. a organização, guria, faz toda a diferença. Né? Um dia organizado faz toda a diferença. Eu sempre digo para as profs também assim, Dani, que a gente tem, né, a rotina e a rotinilização. A criança ela precisa de rotina organizada, como nós também. Isso faz com que a gente diminua a ansiedade, que a gente sabe tudo o que vai acontecer. Agora, a rotinização que vem a repetição, daí não é legal. Tudo de meio, tudo a mesma coisa. Sabe aquela mesma história, a mesma música, a mesma. Então a gente também tem que cuidar disso, né? Cuidar como é que a gente trabalha essa rotina. A rotina tem que ser organizada, mas sempre trazendo as novidades, porque eles merecem também. Autoconfiança é muito importante, autovalorização, né, que a gente acabou já falando ali da questão da virose pedagógica. Isso vai refletir diretamente na gente. Eu trouxe, Dani, algumas dicas aqui para gente, dicas bem que todo mundo já ouviu falar, mas a gente tem que se dar conta que a gente tem que trazer realmente para a nossa realidade para fazer a diferença no nosso dia a dia. Como assim, ó, ter um propósito, eliminar aquilo que não acrescenta na vida da gente. Viva de acordo com os valores. No momento que a gente vive com valores, a gente consegue passar valores para os outros também. Reconhecer os sentimentos e as suas emoções positivas e negativas. Como é que a gente reage, se dá certo, se não dá certo. Isso é bem importante. Parar de se comparar com os outros, né? E também a gente tem que cuidar para a gente Comparação não é ser... algo desumano. A É, comparação é algo desumano que destrói qualquer pessoa. e cuidar também para a gente não ser o próprio inimigo interno, né? Nosso A sabotador gente também. acaba É criando isso. crenças limitantes, a gente acaba fazendo um mapa na cabeça da gente e tu acaba acreditando, né? É Então a gente tem que verdade. cuidar também. Eliminar os hábitos não saudáveis.
saudáveis. E assim, Dani, tem um item aqui que eu acho muito importante. Seja paciente com os seus processos. É aquilo que a gente vem falando isso. Paciente com os seus processos. Cada um tem uma forma de aprender, né, de ensinar, de construir esse tempo. Então, é importante, de novo, cuidado e autoconhecimento. E no momento que a gente consegue ter alguém na sala de aula para trabalhar com, né, com as pessoas, com, que eu digo, não só os professores, né, mas com todos os profissionais que fazem parte da escola, mesmo que seja um pouquinho através de uma conversa, já faz a diferença. Sabe aquele conforto? Isso faz toda uma diferença. Melhorar a alimentação, isso é muito bacana também, né? Tem tudo a ver com o nosso metabolismo. Se a gente não pode mudar uma situação, né? A gente pode mudar a forma de lidar com ela. Também a gente já falou isso. Então a gente tem que estar sempre com isso, né? E cuidar dos nossos vícios, né, Dani? Os nossos vícios têm uma diferença muito grande aí, assim. Sabe aquilo que a gente repete, que é a procrastinação. Parece um palavrão, né? As pessoas dizem, mas o que é isso, procrastinação? O que é mais cômodo? O que é mais confortável? Eu vou adiando, eu vou empurrando com a Vai barriga. empurrando com a barriga aquilo que tu acha que pode esperar para depois. Muitas vezes o teu sucesso, a evolução que você precisa ter, está atrás dessa procrastinação, né? Exatamente, tem que se dar conta disso, né? Quando a gente quer crescer, que a gente quer evoluir como pessoa, como profissional, a gente tem que sair da zona de conforto da gente, isso é bem importante, né? E eu não vou mudar minha vida se eu continuo fazendo sempre as mesmas coisas, é aquilo que a gente sempre diz, é bem importante isso também, né? Ah, eu quero melhorar a minha prática pedagógica, mas eu não leio nada, eu não estudo, eu não vou atrás, eu tô parado. Aqui, abracinho cruzado. Mas eu quero melhorar. Né? E aquela ideia de, eu já estou formada, eu já estou na carreira há bastante tempo, eu já sei o suficiente, tá bom assim. Né? Aquela mesmice, aquela coisa pobre. E pensa, isso não dá nem ânimo da gente trabalhar, e dirá o aluno ter ânimo de receber a nossa aula com todo aquele gás, com toda aquela vontade, né? Então é um cuidado. Eu lembro, Dani, tu vai lembrar, quando a gente foi paralela, deixa eu contar que a Dani foi até minha madrinha de casamento, minha e do Cris, né? Sim. Olha, lembra, Dani? Guri, eu lembro, olha, eu tenho uma foto aqui perto, eu não consigo te mostrar, mas eu lembro da Dani, assim, eu tô olhando pra foto com um vestido azul, assim, toda lindona, assim. No nosso tempo, Dani, lá da nossa prática pedagógica, lá nós quando professores, a valorização do colega, sabe? O sair da sua zona de conforto, isso era muito importante. E a gente não tinha profissionais naquela época, eu digo época, né? Vamos parecer mais velha agora, que pudesse sustentar isso, que pudesse conversar e buscar essa motivação no profissional, né? A gente não tinha isso. Então, no momento que a gente consegue ter alguém, a gente consegue realmente fazer a diferença. E assim, ó, ninguém é melhor que o outro, a gente está sempre estudando, a gente tem que estar sempre buscando, é uma coisa que a gente fala sempre. Não é porque tu é formado que significa que tu não precisa fazer mais nada, né? E a humildade, guria, tem que vir muito disso, assim. Né? Quando a gente ajuda os outros, quando a gente transfere o que a gente sabe, a gente está aprendendo cada vez mais. Então, não ser melhor que ninguém, isso também é bem bacana, né? Para a gente conseguir ter um ambiente harmônico dentro de uma equipe, que também um ambiente harmônico dentro de uma equipe faz toda uma diferença também na prática da sala de aula, né? E aquilo que a gente vai adiando, a gente não consegue sair da zona de conforto. E que eu ia te comentar é assim, quando nós chegamos, nós bem jovens, nós começamos bem jovens, né, Dani? Eu sou mais velha que toda, ela é mais jovem. Hã? 18 anos. Exatamente. Tu com 18, eu com 20. Daí, Dani, tinha professoras que a gente saía da escola carregada de coisa. Elas olhavam pra gente e diziam assim, isso é porque tá iniciando. Vocês vão perder tempo. Vocês vão ver que ao longo dos anos, vocês não vão mais ter paciência, vocês vão deixar tudo aqui, não vão trabalhar em casa. Não vão querer levar planejamento para casa, caderno para corrigir. Isso! Eu conto às vezes como é que era todas aquelas pilhas de caderno para corrigir aquela função toda, né?
E, sabe, e tanto em escolas, né, particulares, coisas assim, eu lembro que eu ouvi de outro, não só na escola que nós trabalhamos juntas, como em outras também, a mesma coisa. E eu olhava, claro que por respeito à trajetória do profissional, eu não falava nada, mas eu dizia, né, e eu pensava, não, eu não quero isso, sabe? A minha história vai ser diferente, né? E aquela coisa, não tem como tu não levar trabalho para casa. Não tem. Não. Tu está sempre pensando, está sempre criando, está sempre anotando, está sempre pesquisando. Então, esse trabalho faz parte do nosso trabalho também. Isso não dá para a gente se desconectar. Então, se vocês encontrarem alguém no caminho que dizem, né, que digam para vocês, isso aí vai passar. Gente, escuta aqui, entra aqui, sabe? Ou são pessoas que digam para vocês, vamos lá, a vida não para, você Parabéns. pode, você consegue, né? Isso é uma coisa que eu busco muito trabalhar com a minha equipe, sabe? No sentido de estar motivando, fazer eles acreditar e ir atrás. Isso é uma coisa assim, eu sempre, né, brinco, mas eu brinco falando a verdade, que quando eu deixo de cobrar, que também é, né, tem o bônus e o ônus da profissão, a gente também tem que cobrar todos os prazos, tudo aquilo que a gente sabe como é que funciona a escola. Quando eu deixo de falar, Dani, que daí entra o meu lado psico, não só o lado, né, de coordenação, o lado bem de psicoterapeuta mesmo, que daí não que eu desisti da pessoa, mas eu vi que a pessoa não está pronta naquele momento, sabe? E a pessoa às vezes precisa de outras histórias, né, outros caminhos para ela conseguir entender aquela ajuda que tu quer dar. Porque a pessoa só recebe ajuda e faz uma diferença na vida dela se ela está aberta para isso também. Se ela está aberta, Se é ela, verdade. e se ela aceita. Tem profissionais que a gente não consegue chegar, né, Cris? Tu sabe Desde que isso para mim... trocar um planejamento, às vezes tu vai dar uma ideia, uma dica, dependendo da pessoa, tu já vê que, sabe, é difícil de receber. Então, assim, ó, eu acho que o profissional que está na educação, vocês que estão escutando a gente aqui, que são profissionais da educação, ou que tem alguém que é profissional da educação, se você ama o que você faz, se você é apaixonado pela tua profissão, continua, segue, busca, vai atrás. Agora, se a educação não te move, não tem como continuar. Não tem. É bem isso. Não dá pra gente estar levando os estereótipos, né, que a educação está colocando aí, sabe? A gente tem que valorizar esse autoconhecimento, esse cuidado é bem importante, né? No momento que cada um dentro da sua sala de aula fizer a diferença mesmo, né? De tornar aulas melhores, ser um profissional melhor, plantar essa sementinha que a gente falou, tudo. Imagina se todo mundo unido, mais adiante, a gente não sabe quando, mas vai chegar essa valorização que a gente tanto espera, só que a gente não pode colocar lá no sonho, né, Dani? Eu vou esperar que a profissão seja valorizada. É no dia a dia, os feedbacks que tu tem no teu dia a dia, que tu vai ver que realmente tu tem valor. E é tão bacana quando tu fala com um profissional teu ali, né? Tu dá um feedback, tu motiva, tu dá sugestões e tu vê que tu tá movendo a pessoa. Tu vê que a pessoa tá saindo e a pessoa tá fazendo uma diferença, ela tá com um crescimento tão bacana, isso é tão importante. Eu digo para meus profs mais novos, assim, que eu pareço aquelas mães babonas, sabe? Quando o filho da gente faz alguma coisa, a gente fica trifeliz, assim, sabe? E é bem isso, de tu curtir, de tu motivar, de tu ver esse crescimento. Isso faz toda a diferença, né, no nosso dia a dia. E quando a gente fala, assim, de cuidar, que as pessoas se deixem cuidar, né? Sim, porque às vezes tu quer que as pessoas cuidem de você, que as pessoas te ajudem, que as pessoas, né, te dê um incentivo e se preocupe com você, mas você não deixa essa pessoa chegar. Então, o quanto é importante estar aberto. Exatamente. E falando, só um pouquinho, deixa eu olhar que tem uma pessoa que tá aqui na live, que tu vai saber quem é. A Bia. Bia, tu tá aí ainda? Bia! A Bia foi minha colega e da Cris lá na escola onde a gente trabalhava. E se hoje eu sou educadora especial, se hoje eu amo o que eu faço, se hoje eu iniciei esse projeto da inclusão, da acessibilidade, foi porque a Bia lá naquela época plantou a semente. Viu? A diferença, por isso que eu digo, às vezes é uma conversa, o clique, né? O gatilho, o que seja, às vezes é numa conversa que essa pequena coisa. Dani, eu me lembro da minha professora de educação infantil, que ela tinha uma paixão por aquilo que ela fazia, como ela ensinava. Eu chego a ter uma memória olfativa dela, para te ter uma ideia, sabe? Eu falo nela, eu sinto o perfume dela.
E eu olhava ela e eu dizia, meu Deus do céu, aquilo que a gente criança acha a professora linda, maravilhosa. E eu olhava ela e eu trouxe nas minhas escolhas profissionais para ver que até hoje, né, eu lembro dela, olha quantos anos faz, da diferença. Eu, criança, já tenho uma sensibilidade de olhar o amor que ela tinha e dizer, eu quero ser assim. Sim. Né? E de quantas pessoas, eu tenho eu vou citar uma que foi vice-diretora numa escola, foi coordenadora e depois foi colega, que é a Renata. A Renata, né, ela não foi da nossa escola, foi uma outra. Eu observava ela e a forma dela organizar as coisas, orientar, coordenar e se reinventar foi a coisa mais incrível do mundo. Né? E a forma com que ela falava, com que ela chegava, né? Os feedbacks, as orientações, como eu uso até hoje isso. Então, pessoas especiais que passaram na vida da gente, assim, ó, meu Deus, coisa boa, né? Mandar um beijo para todo mundo aí que está nos assistindo, né? E a professora, se ela está assistindo, é a Maria Delma, que eu digo, guria, que paixão dessa professora, né? E tu sabe E que que até a um tempo gente atrás... possa ser profissionais assim, que a gente possa ser professores que venham a inspirar, que venham a marcar, que possam contribuir de forma efetiva no crescimento, na evolução dessas crianças, desses adolescentes que estão por aí. Que a nossa profissão está desvalorizada, está, mas eu sou pedagoga por escolha. Eu escolhi ser pedagoga, eu quis ser professora, ninguém me disse, tu vai ter que ser porque eu sou filha de professor, então não foi porque o pai e a mãe me disseram, então eu escolhi. E antes da valorização externa, eu preciso me valorizar, eu preciso buscar, né, Cris? Exatamente. Acho que esse valor começa da gente, né? E buscar com pessoas que cuidem da gente também, né? Isso é muito importante, né? Ouvir as pessoas, né? Que tem uma formação adequada, que eu digo, Dani, para não ficar, tipo assim, trocando. É diferente quando a gente conversa com uma amiga alguma coisa e quando a gente conversa com um profissional que vai te dar um outro olhar daquilo que tu está vivenciando, né? Conversa com amigos é muito importante, mas um outro profissional que vai fazer tu enxergar de uma maneira diferente e tu conseguir realmente atingir, vamos dizer, os teus objetivos, né? Posso contar uma novidade? Pode, eu quero saber. Eu quero saber do teu projeto novo. Mas antes eu quero te dizer que essa pessoa que você está falando aí, essa pessoa que a gente troca figurinha, ela deve estar aqui na live, uma amigona minha, professora também, ela já fez uma live comigo, a Profiliane, e cada vez que uma tem um problema, eu tô com um problema com um aluno, eu não tô conseguindo, como é que eu faço? A gente se liga, a gente faz videochamada, uma ajuda a outra, a gente troca material, sabe? Então, assim, ó, esse cuidado que faz a diferença na nossa prática. Mas Deixa conta eu lá, dizer, conta a novidade. vou contar. Fala do Primeiro, teu Guri, projeto. eu quero mandar de cuidado, eu quero citar assim, ó, a escola que eu trabalho, a Escola Pastorzinho, nós temos o nosso trio diretivo, né? Que é a Berlise, que é a diretora, tem a Flávia, que é a gerente da escola, e eu que pego a parte, né, de psico, de coordenação, orientação. Uma cuida da outra e uma é muito diferente da outra. Às vezes é isso aí também, né? O feedback que uma dá para a outra, o olhar que uma dá para a outra, e sendo que nós temos perfis totalmente diferentes, Sim. a gente aprendeu a lidar com esses perfis e o cuidado que se tem faz toda a diferença. E às vezes é importante a gente ter esse olhar também, né? A pessoa que cuida da gente não significa que ela tem que ser exatamente igual a gente, Não. pensar exatamente e concordar com tudo que a gente faz. Mas essa parceria faz toda a diferença. Então, no momento que a gente tem essa parceria, a gente consegue tornar um ambiente também muito mais gostoso, né? Nossa. Deixa eu te contar. Dani, quem me conhece sabe que eu não paro quieta, né? Eu tô sempre criando alguma coisa, inventando. Eu não sei por que Tempo a gente atrás, sempre se deu bem em trabalhar como paralela, né? Porque a pessoa aqui também não gosta de parar quieta. também, né? Eu não paro quieto, eu tô sempre inventando, eu tô sempre criando, né? Eu já tenho um livro publicado, eu já tive uma assessoria, né, de projetos pedagógicos, de contação de história que era a Plin, né? Depois foi para orientação, coordenação, tudo. E agora, guria, esse caminho aí do Instagram, eu comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a fazer curso, e eu estou trazendo, tá? Vou te passar não tem o dia do lançamento ainda, que não deixa de ser uma assessoria, é um cuidado, tá? Que vai se chamar Ativar.
Ativar. E o que vai ser esse Ativar. ativar, Cris? Ativar, guria, vai ser um Instagram com várias dicas, com várias sugestões reais. Esse cuidado que a gente precisa ter com os outros, que a gente às vezes precisa ouvir para fazer a diferença do dia a dia da gente, tá? Ele vai ser destinado a mamães que têm multifunções, né? Pessoal, profissional, dona de casa, e a gente não para. Mas é um olhar, Dani, que é assim, ó, como se fosse um plano de ação que as pessoas vão acompanhando o Instagram, vão seguindo comigo esse plano de ação, esse cuidado que mesmo, como tu mesmo falaste, né, as escolas públicas às vezes, nem nas particulares, né, muitas não têm esse cuidado que a gente estava conversando agora. Então é um cuidado, é um trabalho que eu vou conseguir, né, vamos dizer, o meu objetivo é ajudar tanta gente com essas dicas, com essas sugestões, com esse plano de ação. O que eu quero é que as pessoas cheguem de um dia de trabalho, entram lá no Instagram e dizem assim, bah, que legal, hoje eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a mudar isso, eu vou começar a pensar sobre isso. Então é trazer bem para a nossa realidade mesmo assim, não naquela função que tu diz, é impossível fazer isso. Então vai ser uma linguagem... É trazer o que pode ser feito na prática. Exatamente, numa linguagem bem simples, né? E assim, ó, eu desejo muito, sabe? Acho que o objetivo da Ativar, acho que com toda essa trajetória que eu venho fazendo, é justamente isso, ajudar, sabe? Ajudar o profissional, mas o lado pessoa também. Porque aquilo que a gente falou lá no início, esse lado, estando bem, a gente consegue exercer todas as outras funções. Então é esse suporte, é esse cuidado. Com certeza, Cris. Meu, sucesso nesse teu projeto. Pessoal, se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, pode colocar aqui nos comentários, que nós vamos adorar receber. E assim, Cris, vamos acompanhar. Vamos acompanhar muito esse teu projeto aí de pertinho. E antes de tu entrar na live, eu estava falando, semana que vem, na live de segunda-feira, provavelmente a gente vai estar lançando também a mentoria de pais e professores com relação à inclusão. Mas vai ser uma live que eu vou estar explicando tudo, esse novo projeto também que está por aí. E a gente vai trocando figurinhas e vamos casando para fazer com que os profissionais sejam bem atendidos, que os profissionais tenham confiança de trabalho, mas que também sejam cuidados, sejam pessoas que se sintam amadas e que consigam fazer da sua profissão algo que faça o coração vibrar. Eu acho que mais do que isso, a gente não busca, que é fazer vibrar o coração da gente, fazer algo que a gente ama e estar bem, de forma na área profissional, na área pessoal, porque é uma coisa só, não tem como separar, né? Exatamente, né? No momento que a gente está bem, a gente está completa, a gente consegue, né, realmente fazer essa diferença, que não é, quando a gente fala de diferença, parece né? Esses pequenos detalhes do dia a dia, que são grandiosos, né? Que a gente fala em pequenos detalhes, são grandiosos, né? Que a gente comece com a gente mesmo, né? Claro, agora a gente não pode nem dar um abraço, né, Dani? Mas eu dizia muito... Não, agora é só abraço virtual. Virtual, né? Eu dizia assim, às vezes tu tem que olhar o teu colega, tu não precisa nem falar, às vezes tu sente que não tá legal, dá um abraço, diz, ó, tô ali se tu precisar, né? Um bom dia que tu dá, às vezes tu sorri, já faz toda a diferença, que a gente consiga também, né? Fazer isso com não só profissionalmente, mas com as pessoas que convivem com a gente, né? Tornar o dia delas também bacana, né? Tornando o nosso também. Então, isso que a gente tem que colocar. Se a gente não tá legal, tá dando tudo errado, a gente não sabe por onde ir, a gente tá perdido, o que seja, a gente não vai conseguir ajudar o próximo, a gente não vai conseguir fazer essa diferença. A gente tem que estar bem. Então, acho que essa busca, essa conscientização é bem importante. E tornando para a nossa área pedagógica, é se apropriar de conhecimento. Ter essa propriedade, isso vai fazer muita diferença mesmo, né? As pessoas vão te olhar de forma diferente, no sentido, o que está acontecendo com ela, né? Nesse sentido, assim, que está diferente, tá? Sabe? Tu vê que a pessoa, ela se muda, até a linguagem corporal acaba mudando, né, Dani? Tu não fica mais assim, tu se expande. Exatamente. Tu te expande porque tu tem esse conhecimento, tem essa segurança. Então, se é para deixar uma dica para todos os profs que estão nos ouvindo, é isso. Gente,
conhecimento. Usa com todas as habilidades que vocês têm, com as características que vocês têm. Aquilo que não está tão legal, vamos buscando, vamos procurando ajuda, né? Ajuda que eu digo, né, dos profissionais que trabalham, não só uma ajuda das pessoas, dos paralelos, das pessoas que estão perto, dos profissionais que estão na escola, porque a gente não precisa buscar gente de fora, a gente consegue, do ambiente que a gente está, a gente consegue um ajudar o outro, mas a gente precisa se permitir. Exatamente, Dani. Cris, meu amor, muito obrigada, gratidão por essa nossa live, gratidão da gente se reencontrar e poder agregar valor uma na vida da outra. Eu espero e tenho certeza que essa nossa live, que esse nosso conteúdo agregou muito valor. E que Deus abençoe você, seu projeto, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos colegas e a nossa educação. Com certeza. Dani, prazer imenso. Como tu disse, só no fato de ter reencontrado, assim, ó, é tão bom que na trajetória da nossa vida aí, a gente conseguiu encontrar tanta gente bacana, tanta gente do bem, né? Olha o tempo que a gente já, né, tem essa estrada, faz toda uma diferença, dá um up, né? Dá uma motivação que a gente está no caminho certo e para a gente continuar, então, né, fazendo essa diferença em todas as pessoas que fazem parte agora da nossa trajetória também, né? Com certeza, com certeza. Gente, corações subindo. Uma boa noite, abençoada noite. Amanhã no canal do YouTube a gente tem aula ao vivo, gratuita. O tema de amanhã é mutismo seletivo. Espero vocês lá. Uma boa noite, fiquem com Deus. Cris, beijão. Fica com Deus, Beijo tá? para todos também. Beijo. Obrigadão. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite e até amanhã na live, amanhã na aula e segunda-feira, próxima segunda aqui na live. Boa noite.